Daqui a pouquinho quem vai conversar conosco sobre esse assunto é um doutor muito querido, que sempre que tem tempo vem aqui no nosso Tá Com Tudo. Ele é neurologista, que é o doutor João Nicoli. Eu sou fãzaça dele, fã de tudo aquilo que ele traz pra gente, da forma que ele nos explica, e já já ele vai conversar com a gente. Agora vamos começar explicando para quem tá nos acompanhando o que de fato seria, doutor, esse pensamento acelerado. Fernanda, olha, o nosso cérebro é uma máquina incrível, né? Ela foi projetada para pensar. Agora, o problema é quando a gente fica preso nesse looping de pensamentos. E isso é que constitui o pensamento acelerado. Isso gera uma série de problemas. Assim, as pessoas podem pensar assim, estou pensando muito rápido, então vou resolver muitos problemas. Na verdade, não é assim. Porque esse excesso de pensamentos, eles causam um desgaste mental. Eles nos causam ansiedade, desorganização, sensação de que a gente está perdendo o controle dos nossos pensamentos e fadiga crônica. Essa é uma queixa muito comum em quem tem pensamento acelerado. Doutor, eu vivo cansado. Olha só, porque o desgaste é maior, é isso, doutor? É, porque em média, Fernanda, uma pessoa adulta produz cerca de 70 mil pensamentos ao longo do dia. 70 mil pensamentos uma pessoa adulta produz ao dia. Mulheres um pouco mais, homens Mulheres em geral. 150, então. Você falou um pouco mais. Um pouco menos. E assim, o pensamento acelerado, na verdade, ele não é uma doença. Tá certo? Ele recebeu esse nome de síndrome, né? Mas na verdade ele é um sintoma de uma doença. Claro que muitas vezes por detrás desse sintoma do pensamento acelerado podem haver algumas doenças, né? Mas a síndrome do pensamento acelerado, na verdade, ela é um desdobramento de quê? Do estresse crônico. E uma pessoa que vive sob estresse crônico, ela tem um aumento muito significativo do número de pensamentos. Então, esse número sobe para 30%, 50% a mais. Puxa. Então vai ser maravilhoso, porque vou resolver todos os meus problemas. Não é bem assim. Porque 95% desses pensamentos, eles são pensamentos repetitivos, são pensamentos ruminativos. E, em geral, autodepreciativos, associados com preocupação do futuro ou autocrítica. Olha, tudo muito interessante, doutor, mas a pergunta é a seguinte: se você tem um pensamento acelerado e aí você dá uma pausa, como é que faz para pausar também este pensamento? Pois é, Fernanda, isso é complicado, né? Porque a gente também vive em um contexto em que nós próprios nos cobramos o tempo inteiro alta performance. Está na moda essa palavra, né? Alta performance. Verdade. Então precisamos ser super produtivos o tempo inteiro, é a ditadura da felicidade, a gente precisa registrar o tempo inteiro esses momentos. A primeira coisa que eu indicaria para as pessoas que estão aí de casa é não tentar bloquear esses pensamentos. Porque quando a gente tenta bloquear um pensamento, você pode até conseguir ter sucesso, mas vai durar por muito pouco tempo. E aí ele vai voltar e vai voltar muito pior. Então, o que é importante? A gente treinar o músculo do nosso cérebro da concentração e da calma. Qual uma forma excelente da gente conseguir fazer isso? Através da meditação, do mindfulness. As pessoas acham que a meditação é uma coisa muito complicada, né? E as pessoas precisam levar muito tempo fazendo. Na verdade, não. A gente consegue meditar 5 minutos entre uma atividade e outra. A gente coloca uma música relaxante, uma música que a gente goste, né? Aromaterapia, a gente pode usar lavanda, alecrim, hortelã-pimenta. E a gente se concentra na nossa respiração. Então, dessa maneira, a gente inspirando em 4, soltando em 6 ou soltando em 8, são várias técnicas de respiração, e faz isso ajuda, né, doutora? Em torno de 5, 10 minutos é o suficiente. Por que isso é importante? Quando a gente se concentra na nossa respiração, a gente ancora a nossa atenção nela e a gente acaba livrando um pouco daqueles pensamentos que estão aparecendo como uma tsunami na nossa mente, né? E um outro ponto é muito positivo também da respiração, porque ela diminui a velocidade da nossa respiração e ela ativa o nosso próprio sistema endógeno responsável por nos acalmar, que é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, a meditação, o mindfulness, a respiração é uma técnica super poderosa. Uma outra técnica também que é muito interessante, que eu uso muito no consultório,
anote os seus problemas. Não leve os seus problemas para a cama, né? Então, boa parte desses pensamentos ruminativos que aparecem na nossa mente são pendências que a gente tem para resolver, né? E é um mecanismo de defesa do nosso cérebro trazer aquela lembrança à tona novamente. Aquela tarefa ainda está inconcluída, ele não resolveu. Como uma música, um trecho de uma música que a gente ouve e não sai da nossa cabeça. Sim. E quando a gente anota aquele problema, aquela pendência, é como se a gente tivesse executado Olha aquela só que tarefa. interessante, gente. Uma outra técnica, Fernanda, que funciona demais também, tenha mantras. Mas não adianta ser mantras. E o que são mantras, né? Mantras são palavras, são frases de afirmação, mas não adianta ser qualquer frase que você encontre, por exemplo, no Google, né, que serve para uma amiga. Tem que ser alguma que faça sentido para você. Para quem acredita, faz muita diferença. Ter algum salmo. Por exemplo, é muito comum nossos pais, nossas mães, né, terem um salmo preferido. Sim. Então, você está nervosa, você fala assim, leia o salmo tal. Então, ter aquele salmo no celular, num bloquinho de nota junto, e quando vir aqueles pensamentos, né, acelerados, lê aquele salmo. Uma outra técnica também que é muito interessante, é a gente colocar o nosso corpo em ação, fazer algum movimento. Muito interessante, por exemplo, é aqueles cadernos de pintura, ou então pegar um pedaço de gelo e apertar ele na mão. Olha que legal, gente. É a mesma maneira, a gente muda o nosso foco atencional para aqueles problemas e passa a estar ancorado naquele estímulo sensorial, naquele estímulo do movimento, tátil, enfim. Agora, Fernanda, isso vai ajudar momentaneamente as pessoas a se livrarem daquele pensamento acelerado. E o que fazer para aquelas pessoas... João, mas eu vivo isso constantemente. Nesse ponto, Fernanda, é muito importante a participação de um profissional da saúde. Certo, né? E a atividade física. E como atividade física? Uma atividade física que seja moderada, de pelo menos moderada intensidade. É aquela atividade que você faz e não consegue ficar batendo papo com o seu colega. Entende? Porque a atividade física... Uma forma de dar uma descarregada, né, claro, doutor? E quando você faz atividade física dessa maneira, você produz uma série de hormônios, neurotransmissores, que são como se fossem antidepressivos naturais, acalmantes naturais. Gente, o doutor deu uma aula aqui hoje de como é que a gente faz para manter a nossa saúde mental bem equilibrada. E olha, falando aqui, a gente já aprendeu a deixar tudo mais calmo. Será que se a gente acalmar, melhora também aí as nossas olheiras, hein, doutor? Nossa, melhora muito, porque olha, eu vou dizer assim, o principal causador de estresse crônico no adulto hoje é a privação de sono. A privação de sono. E qual? A privação de sono voluntária. A gente está dormindo cada vez menos para poder dar conta do recado. E aí vem problema de síndrome do pensamento acelerado, insônia, e aí vem também as olheiras. E aí o corpo fala. Quantas vezes a gente já falou isso aqui, né, doutor? O corpo fala e dá sinais.